fiquem até o final, te garanto que vai valer muito a pena, né? Eu vou subir depois a live, tá, gente? Como eu sempre faço, fiquem tranquilos. Mas é sempre importante ter gente assistindo, né, ao vivo pra me ajudar, tá bom? Então, vamos lá. A importância da inteligência emocional. Eu sempre gosto de começar lendo uma frase, né? E a frase que eu escolhi hoje é: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Essa é uma frase de Aristóteles. Eu escolhi essa frase por quê? Porque isso fala muito sobre o que é inteligência emocional. Porque inteligência emocional, e aí eu vou começar já explicando aqui um pouquinho o que é basicamente a gente conseguir, né, primeiro, acolher e aceitar as nossas emoções, né, e aprender a usar delas ao nosso favor, potencializar a nossa humanidade, a nossa vida, seja nas relações, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, usando as minhas emoções, porque isso é uma coisa que eu sempre falo nas lives, gente, emoção não é um problema. É como a gente expressa as nossas emoções que é um problema. Infelizmente, muitas vezes a gente aprende, né, a viver as nossas emoções de forma destrutiva. Muita gente confunde dor com destrutividade. E a gente tem muitas emoções que geram dor, como a tristeza, como a raiva, como o medo. São emoções que geram dor. Mas se a gente só entende, né, que a gente não deveria estar sentindo medo, por exemplo, que eu tenho que ser corajoso, tenho que dar conta de tudo, né, ou que, por exemplo, raiva é agressão, é violência. Então, ou eu fico violento, né, ou eu fico reprimindo porque eu tenho que ser sempre agradável, né, ou que tristeza é depressão, então eu fico tentando fugir. Não, cada uma dessas emoções, gente, tá te comunicando algo. Sempre quando eu falo sobre emoções, né, e é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu percebo o quanto que quando a gente faz as pazes com as nossas emoções, quando a gente reprograma, né, ressignifica o que cada emoção significa na nossa vida, o poder de cada emoção na nossa vida, a gente acolhe a nossa humanidade e a gente entende que não tem nenhum problema com a gente, que na verdade as nossas emoções, que são parte da nossa humanidade, é uma potência. Eu falo que as emoções é como um radar. A gente tem um radar que tá acontecendo o tempo todo e que a gente não tem controle, é como o coração batendo. Nosso coração tá batendo, a gente tá sentindo, a gente tá percebendo, a gente tá pensando, né? E são coisas automáticas, né? Naturais na nossa humanidade. E por isso é importante a gente parar de combater, né? Porque tanto a repressão quanto a dramatização da emoção, ou seja, né? Ou eu reprimo uma emoção, ou eu vivo ela de forma muito intensa e aumentada, desproporcional à situação, né, faz com que eu não entre em contato com o que aquela emoção quer me trazer, que é uma construção, uma compreensão. Por exemplo, a raiva. A raiva tá falando pra você sobre um limite que tá sendo ultrapassado, né? A raiva tá falando sobre algo que tá sendo injusto, né? Alguém que tá sendo agressivo com você ou desrespeitoso com você. Então, quando você sente a raiva, você consegue detectar de que aquilo não tá bom. Aí, de duas uma, ou você reprime, ou seja, você não consegue se proteger daquela situação, seja comunicando o que você sente, colocando limite, seja se afastando em situações mais graves, né? Então, você se mantém naquela situação ruim. E às vezes é isso, né? Quem cala consente. Então, você não tá colocando nenhum limite, aquela pessoa pode continuar tendo aquele padrão com você, né? Ou você dramatiza, que é o quê? Você exagera na reação, e aí você é violento, você é agressivo, e aquilo também vai ser destrutivo pra você, né? Imagina isso, essa situação no trabalho, por exemplo. E aí você ficou com raiva de uma situação, né, que você sentiu que foi injusta, ou que você sentiu que foi desqualificativo, enfim, né? E o seu limite está sendo ultrapassado de alguma forma. A gente precisa, e esse é um mito também muito comum, né? A gente precisa conectar com o nosso emocional e com o nosso racional. Então, inteligência emocional, gente, não é só emoções, também está conectado ao nosso racional, para que a gente tome a melhor decisão. Ou seja, qual é o foco da raiva? Proteção. O foco da raiva não é agredir o outro. O foco da raiva é me proteger. Eu não quero mais que aconteça isso, ou eu quero resolver isso. Então, eu vou ter esse foco, eu vou tomar a atitude mais acertada para isso. No trabalho, dá pra gente gritar, bravejar, xingar? Não dá. Na verdade, nenhum outro lugar deveria, né? Mas, quando a gente tem a raiva e a gente tem, então, ali, racionalidade de qual a melhor forma de eu expressar a minha raiva, não é não expressar no trabalho, mas expressar da melhor forma, que às vezes vai ser uma conversa mais diretiva,
mas mais respeitosa, colocando os pontos, você alcança o resultado, que é, você alcança ali um respeito, um limite, você expressa esse limite. Então isso é uma coisa muito importante, entender que inteligência emocional é aprender a usar as nossas emoções, a acolher as nossas emoções e usar delas para crescer na vida, para nos proteger. Por exemplo, o próprio medo. O medo é poderosíssimo, gente. Muitas pessoas falam assim, não, mas o medo a gente tem que estar fugindo do medo de qualquer jeito. Não sinta medo, vai com tudo. A gente tem que tomar cuidado. Existe a expressão do medo destrutiva, que é qual? Eu me paralisar, né? Então eu tô com medo, aí eu me paraliso. Um medo neurótico que vem de quê? Eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, as pessoas vão me abandonar e me rejeitar. Isso fala sobre dores pessoais, né? O medo, ele fala sobre eu preciso ir com cuidado, com zelo, com atenção. Eu preciso ir mais preparada, eu preciso de proteção, de apoio. O medo te faz se preparar melhor, né? Faz você, não é pra você nem paralisar e nem não sentir medo e se expor de qualquer forma. Entende que existe ali um lugar de expressão do medo que é super construtivo e positivo, que vai te ajudar a dar novos passos, né, a experimentar mais a vida. Então o medo também é poderosíssimo, a gente não tem que ficar lutando contra e falar, por exemplo, eu vou me expor, então agora eu só vou me expor quando eu não sentir medo. Não vai se expor, simples assim. Se você só vai se expor se você não sentir medo, ou se você decide que você só vai fazer uma coisa nova na sua vida, se você não sentir medo, você provavelmente não vai fazer essa coisa. Porque o medo faz parte de sair da nossa zona de conforto. Então a questão não é não sentir, não é brigar contra a nossa humanidade, não é nos achar defeituosos. Porque nos achar defeituosos vai fazer com que a gente fique reprimindo o máximo que pode aquela emoção, mas de repente ela explode e controla a nossa vida. Então, a inteligência emocional dá pra gente, eu vou estar trazendo ali nos benefícios, muito mais poder sobre a nossa vida. A gente consegue estar mais ativo, mais presente e potente na nossa vida. Então, as nossas emoções, quando a gente entende os benefícios, como viver, né? A gente entende que as nossas emoções não são um problema, né? Então, por exemplo, para as mulheres, né? Muito reprimida a raiva. Para os homens, muito reprimido o medo. Muita gente tem repressão de alegria, né? Muita gente tem repressão da própria tristeza, tem que ser forte, dar conta de tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas repressões porque elas minam muito a nossa potência de viver. E eu vou estar explicando ali nos benefícios um pouco sobre a vulnerabilidade, que é uma grande potência na vida e que a gente confunde muito com fraqueza, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu escrevi. Então, é usar as nossas emoções de forma potencializada, né? Construtiva, resolutiva. Quando a gente acolhe as nossas emoções, gente, a gente consegue ser muito mais efetivo nas nossas ações. Percebe? Então, se eu consigo identificar, eu tô, por exemplo, com medo dessa situação, eu consigo ser muito mais efetivo de o que eu preciso, então, pra me sentir mais à vontade, ou pra ter um suporte, ou pra me sentir mais... Eu sou mais efetiva, eu sou mais focado na solução. Quando eu não posso sentir esse medo, entenda, existe aí dentro uma confusão emocional. Essa confusão emocional vai fazer com que eu, por exemplo, disfarce esse medo com raiva. Então eu tô lá morrendo de medo de fazer uma coisa, tem lá falando, bora fazer. Daqui a pouco você, para de me pressionar, para de nananá. Você tá ali, falei assim, a gata levou um susto. Eles estão desacostumados também com as lives, gente, da dona deles estarem aqui, da mãe deles estarem aqui falando pra tela. Eles estão tipo, o que tá acontecendo? Então, aí você, por exemplo, disfarça a sua raiva com outra emoção, já que você não pode sentir o medo, você só pode expressar a raiva, você tá lá daqui a pouco explodindo e não vai resolver. Você não tá resolvendo isso. Então, existem muitas formas. Gente, depois a gente pode dar uma aula só sobre emoções, tá? Porque eu já vou falar de inteligência emocional, então não dá pra ficar falando de cada emoção especificamente. Eu posso depois dar uma aula se vocês quiserem, dar o joinha se vocês querem, só sobre emoções, falando sobre a importância de cada uma das emoções, como geralmente a gente disfarça essas emoções, reprime essas emoções, né? E como a gente geralmente exagera, dramatiza com essas emoções. Lembrando que as duas formas, tanto a repressão quanto a dramatização, não vai fazer a gente chegar no resultado construtivo. Vai fazer a gente chegar no resultado destrutivo. Lembre-se, gente, o que é um resultado construtivo com as emoções? Ou eu aprendo com aquilo e cresço, ou eu encontro uma solução para aquilo, ou eu
Me sinto aliviado depois, né? Então, choro, de eu falar pro outro, de eu colocar limite. Legal, gente, então vou fazer depois, eu já vou deixar marcadinho aqui, uma aula só sobre emoções básicas. Isso tudo, gente, é forma construtiva, tá? Ou eu, a partir daquela emoção, né, desenvolvo uma nova capacidade, uma nova potência, tá? Então, tudo isso é os benefícios, tá? Eu vou estar falando com mais calma sobre a inteligência emocional. Então, a gente tem que parar de rejeitar a nossa humanidade. Entender que isso é um instinto. O sentimento é um instinto, é uma comunicação interna. Quando você sente, você está se comunicando com você. É um radar que vem do externo para o interno. Eu sinto, isso é uma comunicação. O que minha emoção está querendo dizer? Então, gente, emoção não é boa ou ruim, certo ou errada, tá? Emoção, ela é o que é. Ela é essência, ela é humanidade. O que a gente vai fazer com as nossas emoções é o que vai gerar resultados construtivos ou negativos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde muito pouco é falado sobre as emoções. Na verdade, é muito reprimido as emoções, né? Então, por exemplo, uma mulher que demonstra raiva é louca, um homem que demonstra medo é, sei lá, né? Não é homem, tinha que dar conta. Então, a gente, infelizmente, desde o ensino educacional, né, desde lá da escola, a escola não trabalha, né, inteligência emocional, não trabalha as emoções da criança, são muito poucas escolas que trabalham isso, né, isso não faz parte de uma atenção e de um cuidado prioritário das escolas. Na verdade, eu tenho identificado que cada vez mais as escolas têm se tornado mais comerciais, né, então assim, o que faz as pessoas buscarem a escola é fazer as crianças passarem no vestibular, é fazer os jovens passarem no vestibular, então bota esse povo pra passar no vestibular. E aí não tá muito ali se importando, né, com a saúde emocional. Hoje, gente, a gente já tem pesquisas, e isso inclusive está lá no livro do Daniel Goleman, mas tem muitas outras pesquisas. Quem não conhece o livro, tá? É Inteligência Emocional, a teoria revolucionária sobre inteligência. E nesse livro ele mostra muitas pesquisas, mas também tem muitas outras pesquisas, além das que estão lá, mostrando que a inteligência emocional tem um impacto maior no nosso sucesso de vida do que a inteligência apenas intelectual. Então veja, não é que a inteligência intelectual não seja importante, ela é, mas não adianta eu saber das coisas e eu não saber usar isso na minha vida. Não adianta eu ter medo de me expor, não adianta eu não conseguir me comunicar. Como é que eu vou passar isso pra frente? Como é que eu vou usufruir desse meu conhecimento? Como é que eu vou ser criativo se eu não tenho inteligência emocional? Porque criatividade é parte da inteligência emocional. Percebe? Então, ter inteligência emocional é importantíssimo para lidar com as frustrações da vida. O que acontece? Muitas pessoas começam uma coisa nova, se frustram, param de fazer. Porque não conseguem lidar com as emoções. Não conseguem lidar com a frustração, com a tristeza, com a dor de uma frustração. Né? Por exemplo, ou erram ali, se frustram e aí ficam ali se penalizando, se desqualificando, se tá vendo como eu sabia que você não ia dar conta. Usa aquelas emoções contra si, né? Usa daquilo ali para alimentar as suas neuroses, as suas dores e então gera uma paralisação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para que a gente usa as nossas emoções? Emoção é saudável, bom. O negócio é eu identificar e construir, ter atitudes produtivas com elas. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, eu coloquei 3 pontinhos, 3 passinhos aqui, tá? Que um é ressignificar mitos sociais e familiares, ou seja, as repressões sobre as emoções. Questionar, gente, vamos começar a questionar? Vamos começar a questionar, porque tem muita coisa que a gente aprendeu e que a gente simplesmente engoliu durante a infância e a gente fica reproduzindo o resto da vida, não parou nenhum momento enquanto adulto para questionar. Mas calma aí, por que sentir medo é ruim para um homem? Por que sentir raiva é ruim? Por que demonstrar felicidade é ruim? Que as pessoas vão ter inveja, as pessoas vão fazer mal, as pessoas... Que é isso? Questionem. Todas as emoções são importantes. Todas elas existem por um motivo dentro da gente e toda vez que você reprime uma emoção, né, ou que você usa dela de forma destrutiva, você está desperdiçando um poder e uma potência na sua vida, tá? Então, o primeiro ponto é, vamos questionar e ressignificar aí o lugar das emoções na nossa vida. Segundo ponto, acolher. Acolha as suas emoções, confie nelas. Entenda que existe um mundo racional e um mundo emocional dentro da gente. Às vezes, você vai precisar colocar espaço na sua vida para suas emoções. Se a gente é uma pessoa muito racional,
e a gente não consegue acessar as nossas emoções, é como eu falei, a gente tá alienado de nós mesmos. Lembra que eu falei lá no início? As emoções são uma comunicação de nós com nós mesmos. É uma vozinha falando aqui pra você assim, ó, isso daí não é legal, essa pessoa tá te fazendo mal. Ou, essa situação aí é nova, vamos tomar mais cuidado, vamos ser mais zeloso, porque eu tô com medo. Ou, nossa, eu tô muito triste, essa situação aqui, sei lá, me magoou, não tô gostando disso, tô precisando de ajuda. Ou tô precisando me afastar dessa situação. Ou, nossa, que legal essa situação, eu tô adorando. Nossa, isso daqui me fez muito bem, eu quero mais, tô feliz. Ou, nossa, essa pessoa, eu sinto um afeto, um amor tão grande por ela, né? Essa pessoa me faz tão bem, eu quero tão bem pra ela também. O afeto, que também é uma emoção importantíssima. Então, veja, cada emoção tem um lugar, né? E quando a gente acolhe elas, a gente tem muito mais chance, ou seja, quando a gente aceita o que a gente tá sentindo, né, e acolhe, a gente tem muito mais chances, né, de usar isso de forma construtiva, tá bom? E desenvolver habilidades a partir dessas emoções. Ou seja, por exemplo, a raiva. Por que muita gente reprime? Porque tem muita gente que tem dificuldade de confrontar, de colocar limite, de ser desagradável. Gente, entenda, a função da raiva não é machucar o outro, não é magoar o outro. Ah, mas se eu falar isso, a pessoa vai ficar magoada. Mas aí, tudo bem você se magoar? Entenda, uma relação é natural as pessoas se frustrarem. Os seus filhos vão se frustrar com você vai se frustrar com seu marido e vice-versa. É natural, entenda. Se você coloca que as relações você tem uma responsabilidade na felicidade do outro, sem dúvida nenhuma você vai se abandonar em muitos momentos. E não acho que isso é de graça. Você tá colocando que você é responsável pela felicidade do outro, pode ter certeza que daqui a pouco você tá cobrando de alguma forma, né? Por quê? Porque você tá fazendo ali uma codependência. Eu cuido de você, mas eu quero também que você cuide de mim, se responsabilize por mim. A gente tem que ter autonomia, que é, inclusive, um dos benefícios, tá? Da inteligência emocional. Então, desenvolver habilidades como confrontar, expressar, né? Habilidades de expressão, né? Então, o medo, pedir ajuda, né? Buscar suporte, buscar informações sobre aquilo, né? A tristeza, e aí a tristeza também é uma emoção importante. Me afastar, dizer não, né? Expressar, falar não gosto, chorar, pedir um colo, tudo isso é expressão da tristeza. Da raiva, não, da raiva eu já falei, né? Do medo também, da felicidade, celebrar, buscar viver aquilo mais vezes, né? Do afeto, demonstrar. Então, assim, muitas capacidades vão precisar ser desenvolvidas a partir de cada uma dessas emoções para que você usufrua delas, para que você alcance, né, o que essas emoções estão te convidando a alcançar, tá bom? Ou se proteger, ou crescer, ou aprender, o que for, tá? E eu coloquei aqui sobre Gestalt. Depois eu também posso fazer uma outra aula só sobre Gestalts, tá? Porque isso é um tema também longo. Mas basicamente falando que as emoções, elas acontecem dentro de um ciclo, né? Dentro de um ciclo. O que acontece? Existem várias etapas desse ciclo que, se a gente tem reprimida, a gente trava. Então, muita gente pensa, por exemplo, tristeza é raiva. Ah, inclusive, gente, eu vou postar um vídeo sobre isso, tá? Muita gente pensa, por exemplo, tristeza é igual depressão. Medo é igual ansiedade. Não, 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 não. O que faz as emoções se tornarem adoecedoras é exatamente, muito provavelmente, a trava de um desses lugares do ciclo. Então, eu vou falar rapidamente do ciclo, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso em outra live. Por exemplo, eu primeiro sinto. Gente, sim, tem uma trava nisso. Muita gente pode ter, de fato, uma repressão de não sentir. Então, tem muita gente que fala, Dri, eu não sinto raiva. Eu não consigo sentir raiva. Eu não consigo sentir tristeza. Eu não consigo sentir felicidade. Eu não consigo sentir. Então, assim, já tem uma trava, já tem um não sinta. Muitas vezes as pessoas até sentem, mas elas não conseguem identificar que emoção é aquela. Então, por exemplo, eu sinto um frio na barriga. Tem gente que acha que é fome. E, na verdade, eu tô com medo. Né? Então, a ansiedade que gera fome é aquela ansiedade que a gente quer comer. A gente tá querendo preencher aquilo ali, né? A gente tá querendo preencher aquele medo com comida, né? Então, primeiro é sentir, depois identificar. Então, essa é uma etapa muito importante. O que eu tô sentindo nessa situação? Que dor é essa? Eu tô sentindo uma dor. É dor de raiva, de tristeza, de medo? O que é essa dor? Ou, nossa, eu tô tão
feliz, excitada, energética, eu tô sentindo felicidade. Tô gostando disso daqui, né? Ou, nossa, essa pessoa me faz me sentir bem, eu gosto, tô sentindo afeto. Então, identificar é o primeiro ponto, muito importante. Aí depois vem pra quê? Acolher, compreender. Ou seja, por que que isso tá me gerando raiva? Por que que isso tá me gerando tristeza? Por que que isso tá me sentindo... Então, eu compreender, né? Porque quando eu compreendo, eu vou saber, então, qual é a ação equivalente àquilo. O que que eu tenho que fazer? É uma situação que eu preciso colocar um limite, é uma situação que eu preciso aprender com aquilo ali, é uma situação que eu preciso buscar ajuda. Então, no momento que eu consigo identificar, eu consigo ter uma ação apropriada, né? Apropriada que vai me gerar o quê? Construção, alívio, né? E aí, com essa percepção, eu vou ter uma ação apropriada e isso vai me gerar depois um alívio. Ou um aprendizado, ou uma proximidade, porque toda vez que a gente se expressa, gente, que a gente se coloca pro outro, a gente tá criando intimidade. Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas vivem a solidão nas relações. Como? Não tem intimidade. Então não é você. Percebe? Se eu só posso mostrar pro outro o meu lado bom, não tem intimidade. Eu não tô sendo eu inteira. Ele não tá me conhecendo de verdade, tá conhecendo só uma partezinha minha, né? Então a intimidade, gente, vem exatamente da nossa expressão, né? Olha, eu fico com medo disso, eu tenho raiva disso, não gosto quando faz isso, ou eu tenho tristeza por tal situação. Então compartilhar essas coisas com as pessoas que a gente ama e que a gente escolhe conviver, e é óbvio que a gente tem que ver se essas pessoas têm disposição para nos acolher, né, para não ficar ali reprimindo ou julgando essas emoções, ou seja, escolher pessoas confiáveis para isso é super importante, gera intimidade. Então existem vários benefícios, né, quando você consegue fazer esse ciclo mais conectado. Lembrando que inteligência emocional é conexão com você mesmo, é intimidade, é acolhimento da sua humanidade e das suas emoções. Então, o que eu fiz aqui? Ah, nada. Então, quando nós não sabemos potencializar, né, essas emoções, a gente faz essa mistura de dor com destrutividade, né? Então a gente geralmente acaba tomando escolhas ruins, né, no momento que a gente sente dor, né? Como, por exemplo, reprimir ou, por exemplo, dramatizar, exagerar, né, naquilo ali. E aí a gente acaba vivendo um trauma, assim. E é muito engraçado como quando a gente tem uma emoção reprimida, por exemplo, eu tenho repressão de raiva. E eu nunca expresso. Quando eu vou expressar, eu dou uma explodida. É quando o negócio já sai do controle e eu explodo ali com o outro. E aí, veja, depois de eu explodir, que provavelmente depois eu vou ficar constrangido, com culpa, o que acontece? Eu reforço de que a raiva não é boa. Eu reforço de que é uma emoção ruim, percebe? Então, muitas vezes a gente fica reforçando essas repressões a partir dessas atitudes destrutivas que não tem a ver com a emoção, e sim com o seu aprendizado sobre ela. Então, a gente precisa reaprender como viver as nossas emoções, tá bom? Vamos lá para os benefícios? 5 benefícios que eu já falei pra caramba na introdução. Vamos lá. Primeiro benefício que eu coloquei. Gente, eu trouxe 5, mas assim, os benefícios são muitos variados, né? A gente só tem um tempinho aqui na live, depois eu posso até fazer a parte 2. Então, um que eu coloquei aqui, autonomia emocional. Quer dizer o quê, gente? Quando eu sei o que eu sinto, né? E quando eu tô conectado com o que eu sinto, eu não vou ficar codependente do que o outro acha ou pensa que eu deveria sentir. E isso acontece muito. Por exemplo, acontece uma situação e aí eu falo, olha, não gostei, não quero, etc. E aí aquela pessoa fala, nossa, mas que besteira você ficar com raiva disso, você não gostar disso. Entenda, gente, as coisas impactam a gente de formas diferentes. Não vai impactar a gente todo mundo igual. Uma coisa que às vezes pra você é tipo, não tem problema nenhum, pra mim tem. E tudo bem, eu tenho uma história de vida, eu tenho minhas dores, eu tenho as minhas coisas, né? Então as nossas emoções também são subjetivas e individuais. Então quando você tem uma autonomia emocional, você consegue confiar no que você sente, percebe? A ponto de você poder manter, confiar naquilo. Tudo bem, olha, você acha que isso é uma besteira, você acha... Tem muita desqualificação, né? Quando a gente vai expressar uma emoção que desagrada o outro, é muito comum as pessoas quererem desqualificar o que você está sentindo, o que você está expressando. Ah, mas para de bobagem, não foi isso que eu quis dizer, não foi... Então existe ali todo um convite para uma confusão. Quando você tem autonomia emocional, você tá com você. E aí você consegue ter mais clareza sobre o que você sente, tá? Então, eu sei o que eu sinto e eu não fico sendo influenciada pelo outro.
Então eu não vivo a codependência, porque essa influência é uma codependência, né? Pelo outro, pelo externo, pelo social, porque a própria sociedade vai falar pra você que muitas emoções você não deveria sentir, né? Então, quando você tem autonomia emocional, já é um passo, já é um benefício maravilhoso da inteligência emocional. É um dos benefícios da gente ter inteligência emocional. Então, a gente evita, né? E isso ajuda o quê, a gente? A ter atitudes mais acertadas e saudáveis, que quer dizer o quê? Quando eu tenho autonomia emocional, ou seja, quando eu consigo sim ter clareza sobre o que eu sinto e ficar com o meu sentimento, eu consigo ter ali uma atitude mais acertada, né? Mais produtiva, com uma solução mais simples, com uma comunicação mais efetiva, que eu vou colocar aqui inclusive depois. Então evita de eu ficar confuso e de eu ficar presa em situações destrutivas. Gente, quantas e quantas vezes as pessoas vêm e falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma relação ruim. Ah, eu tava com muita raiva disso que a pessoa fez, eu não gostei disso que a pessoa fez. Mas aí ele veio e falou que era bobagem minha, que não é bem assim, né? E aí me chantageou, falou que faz tudo por mim, etc. Não, não, não. Veja, se você, né, não tem essa autonomia emocional de entender que você é você, o outro é outro, e que vocês não precisam sentir a mesma coisa, nem pensar a mesma coisa, e que é importante ter uma autonomia, ou seja, entender que são indivíduos, individualizar, né, as situações e as relações. Se a gente não entende isso, né, a gente fica confuso. Aí daqui a pouco a pessoa começa a ficar com culpa por ter sentido raiva, ou confuso, que na verdade e aí começa a entrar em um processo aonde quando eu senti, eu tava próxima aqui da solução, que era me expressar, colocar um limite, né? Aí quando eu começo a ficar confuso, ó, que vai lá se embora. Lá-se embora. Eu fico bem longe da possibilidade de uma saída construtiva pra mim. Então, a confusão, né, que é o oposto da autonomia emocional, a codependência, que é o oposto da autonomia emocional, é muito destrutivo. Muito, muito. Porque acaba que o externo controla mais, né, você, tem mais peso nas suas decisões de vida do que você mesmo. E, gente, isso é intransferível. Ninguém pode falar pra você exatamente, né, como você deveria sentir, pensar. Não, essas são coisas internas, individualizadas. Ninguém viveu o que você viveu, nem seus irmãos, né? Então você sente e pensa de uma forma subjetiva. Essa é uma das grandes riquezas humanas, né? Nós somos seres múltiplos, né? Múltiplos. Então a gente só tem que aprender a expressar essa emoção de forma mais construtiva a partir desse sentimento. Mas o sentimento é autêntico. Então, por exemplo, Adri, mas então, por exemplo, eu sinto medo, ciúmes da pessoa. E aí eu tenho que expressar esse ciúmes e essa pessoa tem que aceitar. Não. Você pode expressar o seu medo, por exemplo, daquela pessoa perder, porque você tem uma história de vida, que você tem medo da rejeição, do abandono, enfim, né? Algumas coisas. Então, o que eu posso, por exemplo, como eu posso expressar isso? Olha, eu ando me sentindo um pouco insegura, eu ando me sentindo assim, assado, né? Bater papo, conversar. Às vezes aquela pessoa, aí não, se eu quiser colocar de uma forma querendo que o outro resolva o meu problema, eu vou controlar. Não, você não faça isso, você não faça aquilo, você não... Então, veja, aí não é uma forma construtiva de viver a sua emoção. Mas viver a sua emoção te ajuda a, inclusive, digerir ela. Então, por exemplo, você pode falar, caramba, eu tenho medo da rejeição, sendo que essa pessoa não tá fazendo nada que demonstre que vai me rejeitar. O que isso tem a ver comigo? Acolhe a sua emoção. Isso faz parte do seu processo de crescimento, de autoconhecimento, né? Então, veja que sempre vai ser construtivo você acolher. Muitas das vezes as pessoas falam, não, eu que tô certa, não é nada de insegurança minha não, é fulaninho que... E aí você não resolve o problema, né? E que começa a adoecer a relação. Então, esse é um exemplo, né, de como a confusão, ou seja, falta de autonomia emocional, gera aí uma codependência, mantém a gente em situações destrutivas, a gente acaba se vitimizando nisso tudo, falando, ai meu Deus, tudo acontece comigo, é muito ruim, porque a gente fica confuso e não fica atento e conectado com nós mesmos, com as nossas emoções, tá? E nem às vezes tem capacidade de expressar elas de forma construtiva, né? De forma que vai gerar consequências positivas na sua vida. Autocontrole, o que tem a ver com o que é o autocontrole? A autonomia emocional fala também sobre o autocontrole, que é o quê? Você se responsabilizar a forma que você vai expressar suas emoções. Por exemplo, esse é um exemplo que eu sempre trago. Uma pessoa começa a te instigar, a te irritar, te instigar. Aí você chega e agride ela, seja xingando, sei o que, não deve, você vai falar. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas você me fez fazer isso.
Gente, entenda. As pessoas realmente podem fazer coisas com você, isso pode te impactar, mas a gente tem que decidir as nossas ações. Se a gente ficar à mercê de sempre estar reagindo às atitudes do outro, o outro tá tendo decisão mais na nossa vida do que a gente mesmo. Então eu posso olhar para aquela situação e falar, olha, eu não vou conversar com você agora porque você está exaltado e a gente vai conversar depois. Ou, olha, eu não tô gostando do jeito que tá acontecendo, então eu vou me afastar, vou sair dessa situação, né? Ou, às vezes até ser, eu dei lá nesse vídeo, quando eu postar, vocês vão ver um exemplo de uma forma que eu fui bem manipulativa, assim. Eu tava precisando de uma coisa da mulher lá do posto, e aí ela começou a ser muito grossa comigo, muito grossa. Eu falei, cara, eu preciso disso, lá no posto de vacina. Eu preciso dessa vacina pra viajar. E aí eu fiquei bem tranquila com ela, falei, tudo bem e tal. E aí eu fui sendo tão uma pessoa ok e tranquila e leve, ou seja, não cair na isca dela, porque eu decidi que eu precisava daquela vacina, que ela daqui a pouco acalmou, me deu minha vacina e eu fui embora. Então, assim, entenda, esse era o meu objetivo. Eu tenho que decidir me responsabilizar pelas minhas expressões, pelas minhas atitudes. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade, porque senão eu vou estar o tempo todo à mercê do trato do outro comigo, tá? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Esse é um ponto muito importante, que é exatamente, meu Deus, o que aconteceu aqui? Que é exatamente o autocontrole, tá? Então, o autocontrole tem a ver com uma decisão pessoal. Eu não vou simplesmente sair vomitando qualquer coisa, né? Isso é um dos aspectos dos benefícios da inteligência emocional, que é exatamente essa conexão da emoção com o racional. Eu sinto, eu preciso expressar isso, eu posso confiar e usufruir das minhas emoções de uma forma construtiva, racionalmente. Como eu vou fazer isso para alcançar um benefício e uma atitude construtiva na minha vida, tá? Então, isso é autocontrole. E evitar projeções. Então, a autonomia emocional ajuda a gente não ficar achando, por exemplo, né? Eu tô lá com medo. Aí eu fico achando que, projetando isso no outro. Ou achando que o outro que tá com medo, né? Ou achando que o outro tá fazendo alguma coisa e por isso eu tô sentindo medo. Então, a gente consegue ter mais independência, né? Essa questão da projeção, quando a gente reprime as nossas emoções, a gente projeta muito as nossas emoções. Muito. A projeção, assim, um dos mecanismos de defesa mais usados, né? Então, quem não sabe direito o que é projeção, eu tenho uma série lá no meu canal do YouTube, gente, só sobre mecanismos de defesa. Vai lá dar uma assistida, tá? Que é um mecanismo que a gente usa muito o tempo todo. E aí vale muito a pena a gente conferir. Mas quando a gente tem autonomia emocional, a gente não projeta tanto. Porque a gente confia de se ver. A gente quer se olhar, a gente quer se ver. A gente se sente à vontade de se ver. A gente tem intimidade com a gente. Então a gente não precisa ficar lançando isso no outro. A gente pode ver isso em nós mesmos, tá? Vamos lá. Segundo que eu coloquei, boa autoestima e autoconfiança. Gente, maravilhoso, né? Inteligência emocional é causa ou consequência, é as duas coisas, né? Quanto melhor a autoestima eu tiver, mais inteligência emocional eu vou ter. Quanto mais autoconfiança eu tiver, mais inteligência emocional eu vou ter. Quanto mais inteligência emocional, mais autoestima. Isso daí é, né, retroalimentáveis, né? Então, por que desenvolve uma boa autoestima e uma autoconfiança? Primeiro, quando eu faço as pazes com as minhas emoções e significo a importância delas na minha vida, eu começo a confiar no que eu sinto e no que eu percebo. Eu não preciso mais ficar o tempo todo pedindo que alguém confirme aquilo. Ou reprimindo e me sentindo culpada, constrangida, envergonhada por sentir aquilo. Né? Tem muita gente, por exemplo, que morre de vergonha, gente, de expressar tristeza. Não pode nunca chorar na frente de ninguém. Tudo bem você se preservar, né? E não chorar em qualquer lugar, querer um lugar um pouco mais seguro. Mas assim, tem gente que não chora na frente de ninguém. Né? Então, isso tá muito relacionado à vergonha. A vergonha tá muito relacionada à repressão, né? Ou seja, é uma coisa ruim, feia, né? Que te diminui o seu valor. Não, as emoções são poderosas. Então, se eu confio no que eu sinto, no que eu percebo, e isso é autoconfiança. Se eu entendo que as minhas emoções são parte naturais da minha humanidade e que uma boa autoestima tem a ver com eu acolher a minha humanidade e não eu ficar lá rejeitando a minha humanidade. Então, quando eu rejeito as minhas emoções, quando eu rejeito os meus defeitos e os meus erros, quando eu tô rejeitando parte da minha humanidade. E aí eu tô tendo uma relação ruim comigo. Quando eu acolho, né? Ou seja, eu me sinto à vontade de tomar consciência sobre as minhas emoções e os meus erros, eu tenho muito mais chance de crescer e evoluir com isso, né? De dar passos produtivos e construtivos na minha vida, né? A partir do que as minhas emoções estão informando pra mim, sobre o que é bom pra mim, o que não é bom, o que me faz bem, o que não me faz, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? E com os erros, né? Que
é parte essencial da vida, né, gente? O erro, ele tem o seu lugar de importância tanto quanto o acerto, né? Mas esse é tema para outro vídeo. Então, entenda que a boa autoestima, gente, é acolher as nossas emoções. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Pensa numa doença autoimune. Uma doença autoimune, ela tá ali minando, né, as suas células saudáveis. Ela tá ali acabando com as suas células saudáveis, com aquilo que é parte da sua essência humana e corporal. É a mesma coisa quando você reprime, quando você se desqualifica, quando você se reprime, quando você se abandona, quando você fica lutando contra você mesmo. Percebe? Por isso que eu falei lá no início do vídeo. A gente precisa ter senso crítico, reavaliar o que são as emoções, questionar os padrões familiares, questionar os padrões sociais, para que a gente possa se sentir à vontade e se sentir bem com a nossa humanidade e usar ela ao nosso favor, construindo, né? Então, quem quer ser perfeito, não erra. Quem não erra, não tenta. Quem não tenta, fica parado na vida, né? Veja quanto que isso é destrutivo. Então, acolher um erro, gente, não é ficar, então agora eu vou ficar errando e tudo bem. Isso não, né? Isso não é acolher o erro. Acolher o erro é, tudo bem, eu aprendi. O que eu aprendi com isso? Por que eu fiz dessa forma? O que aconteceu nisso? Eu cresço com aquilo, me desenvolvo com aquilo, eu uso daquela falha ao meu favor, né? Entenda que pra gente chegar no lugar, a gente vai errar muito mais do que acertar, né? A gente vai errar muitas vezes, porque quando a gente começa só a acertar, a gente chega lá. Então é um processo, é um caminho. Que mais? Que gera por que gera boa autoestima e autoconfiança? Então, as minhas emoções são preciosas. Eu começo a entender que as minhas emoções são parte fundamentais da minha vida, né? E que elas pautam as minhas decisões. Então, tem a ver com o quê? Gente, as minhas decisões têm um espaço pro que eu sinto. As pessoas que ficam muito só no racional, né? Elas muitas vezes vão manter... Obrigada, gente. Elas vão manter situações muito destrutivas, vão se manter em relações muito destrutivas, porque elas estão num aspecto só prático. Elas não estão deixando que as emoções dela ocupem de fato um lugar, uma porcentagem na sua decisão. Por exemplo, eu quero muito economizar dinheiro. Eu quero muito economizar dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero... Não. Se eu fico só no racional, gente, daqui a pouco eu tô vivendo a pão e água. Aquilo se torna uma compulsão. A pão e água, sabe? Só guardando dinheiro, não vivendo. Se as minhas emoções também tem uma pauta na minha vida, eu consigo ter um equilíbrio entre, mas eu gosto disso, ou eu mereço isso, né? Ou eu quero relaxar com isso, então eu consigo gastar um dinheiro com uma viagem, eu consigo me dar uma coisa que eu quero muito e que eu, né, já tô um tempo sem gastar e eu acho que é justo dar aquilo. Então eu consigo colocar nas minhas decisões as minhas emoções como uma parte essencial dessa decisão. Ela nem é só prática, nem só racional e nem só emocional, nenhum dos dois. Eu não preciso ser uma pessoa... como é que é o nome quando a gente toma decisões assim de uma vez, né? Quem lembrar aí me fala a palavra que eu esqueci. Eu não preciso ser uma pessoa ali que vou e faço qualquer coisa de qualquer jeito, sem pensar. E nem preciso ser uma pessoa que tô ali sempre só pensando e racionalizando as coisas. Eu posso ter esse equilíbrio entre as duas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre... Pessoas que são muito racionais, né? E aí quando vem pra terapia, geralmente são pessoas que se abandonam muito. E aí, às vezes eu vou falar assim, olha só, mas isso tá te deixando triste há tanto tempo. Por que você ainda tá nisso? Porque é muito mais prático. Eu fazer uma mudança. Eu mudar meu emprego. Eu sair do lugar onde eu moro. Eu fazer isso. Veja, as emoções dela não tem um espaço na decisão dela. A decisão dela é só prática. O que ela sente, o quanto aquilo impacta ela, é por isso que ela vai chegar adoecida dentro do consultório. Vai chegar ansioso, vai chegar... E, gente, isso é uma escolha? Não, isso é uma repressão, isso é um adoecimento da nossa humanidade. Porque a pessoa passou por um monte de coisa dentro da construção, durante a sua construção, né, de personalidade, de autoimagem, que falaram pra ela que ela não podia sentir aquilo. Aquilo faz parte da sobrevivência. Tem muita gente que tem uma vida muito dura e precisa só sobreviver. Então precisa ser só prático o tempo todo. Aí, mesmo depois de alcançar uma situação boa na vida, ainda fica só no prático, né? Ou seja, suas emoções, suas dores não são pautas das suas decisões. E isso acaba gerando uma ansiedade, né? Uma insegurança na vida. Afinal, você não pode confiar em você, tá bom? Não é espontânea ainda. É outra palavra que eu tava tentando lembrar. Impulsiva. Eu não sei se a Fabiana queria colocar, porque saiu impossível, mas me lembrou, viu, Fabiana? Impulsiva, exatamente. Eu não preciso ser uma pessoa impulsiva só emocional, mas eu também não preciso ser uma pessoa que não
uso das minhas emoções, não pauto as minhas emoções nas minhas decisões, tá? Então, porque isso também adoece. Vamos ver aqui onde eu tava. Então, então isso também faz parte da autoconfiança, né, gente? E isso é real. Quando a pessoa não tem espaço na vida pro sentimento, é impressionante como é batata, vai ter ansiedade. Vai entrar numa ansiedade, tá? É impressionante. Então, assim, gente, veja, as nossas emoções, elas estão lá por um motivo, né? Mesmo que hoje a gente não entenda totalmente, sabe? A gente ainda, tudo bem, porque às vezes é uma coisa muito nova na nossa vida, mas confie nisso e busque entender melhor isso. Leia livros, tem um monte de live falando sobre emoções. Vai lá assistir no meu canal do YouTube, tá? Que vale muito a pena. É uma coisa que é como eu querer ficar tentando controlar a batida do meu coração. É cansativo, gasta uma energia danada e ainda é destrutivo. Uma energia gasta e destrutiva ainda, né? Então, outro ponto, né, da boa autoestima e da autoconfiança que a inteligência emocional gera, que é o sentimento de eu mereço. Então, o sentimento de eu mereço, quando eu tenho uma boa autoestima, né, eu sinto que eu mereço. Isso faz com que eu me motive na vida. Eu tenho uma motivação na vida, que é me fazer bem, que é crescer, que é me construir, que é desenvolver relações boas, entende? Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa autoimagem, que é exatamente a nossa autoestima. Nossa autoestima é como a gente se relaciona com a gente. Se eu sou uma pessoa que só me trato mal, que me sinto burra, que me sinto incapaz, que, enfim, se eu fico só nisso na minha vida, entenda, eu tenho uma relação péssima comigo, como é que eu vou conquistar alguma coisa na vida? Minha energia vital vai lá pra baixo. Então, uma boa autoestima ajuda muito a gente na nossa inteligência emocional, porque a gente começa a ficar mais motivado na vida. Por quê? Por mim. Porque eu me sinto merecedora, eu tenho uma empatia, uma conexão comigo. E isso faz com que eu enfrente, né, e lide e cresça com os meus medos, que eu coloque limites, exatamente, amor próprio, né, que eu coloque limites em pessoas que não me fazem bem, né, ou seja, isso gera energia vital pra vida, né, porque a gente entende dentro da linha humanista de uma forma bem prática e simbólica de que nós temos uma tendência ao construtivo. E toda vez que a gente é destrutivo e negativo na vida, a gente tá em algum nível adoecido emocionalmente. A gente ainda não tá conectado com a nossa potência, né? Então, se a gente tá saudável, naturalmente a gente quer desenvolvimento. Eu não tô falando só de crescimento na área profissional, né, gente? Isso é um aspecto da nossa vida. Mas a gente quer vínculos saudáveis, a gente quer se cuidar, E isso é uma energia natural. Uma energia natural, não é uma energia que você precisa, vamos dizer assim, se forçar. É uma vontade que você tem, é um desejo, né? Você se sente de fato merecedor das coisas boas da vida. E o maior poder sobre a sua vida, né? Ou seja, quando a gente tem uma boa autoestima, né? Quando a gente tem autoconfiança, toda essa inteligência emocional vai ajudar a gente ter mais poder. Então a gente fica menos vítima das circunstâncias e mais ativo, né? Na vida. Então eu fico muito mais apropriado da minha vida, né? Eu tenho muito mais poder sobre a minha vida. Então, assim, gente, é porque isso é bem subjetivo, mas muitas vezes as pessoas chegam no consultório com certeza absoluta que elas são vítimas daquela situação. Com certeza absoluta. Que elas são vítimas, que aquela situação não foi uma coisa que ela teve a ver, etc. É muito difícil a gente não ter em algum nível. É claro que tem situações, gente, que a gente não tem controle. Mas muitas e muitas situações que a gente vive na nossa vida, a gente participou. A gente participou, mas às vezes a gente não percebe como a gente participa. Quando você tem autoestima e quando você acolhe a sua humanidade, você topa olhar pra você de verdade, né? De verdade, profundamente. E aí, esse topar olhar pra você faz com que você veja como você participa das situações destrutivas da sua vida. E por que isso é importante? Porque é o que vai fazer você sair. É o que vai fazer você sair. É o que vai fazer você a construir um novo caminho, uma nova forma de estar, né? Então, com certeza, a inteligência emocional traz muito mais poder sobre a vida, né? Sobre a nossa vida. Gente, eu nem sei se vai dar tempo, só tem 10 minutos. Vocês preferem que eu vá mais devagar, explicando melhor? E aí qualquer coisa eu faço uma live número 2 sobre isso? Ou vocês querem que eu vá mais rápido e termine de falar tudo hoje? Vai comentando aí enquanto eu vou falando próximo. Comunicação. Gente, comunicação é muito, 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 muito importante. Muito, é a essência de muita coisa, assim, é o início de muita coisa.
E comunicação é uma coisa que está totalmente relacionada às nossas emoções. Totalmente relacionado, né? Então, a nossa autoconfiança, por exemplo, vai ajudar a gente a comunicar uma inteligência que a gente tem, né? Intelectual. Então, por exemplo, eu sei sobre algo e é a minha autoconfiança que vai fazer com que eu expresse isso bem, transmita isso pro outro, né? Então, a comunicação de, por exemplo, eu colocar uma situação ruim, né, difícil. Quando eu tenho inteligência emocional, ou seja, eu tenho conexão com as minhas emoções, eu aceito e acolho elas, eu entendo porque elas estão acontecendo e eu vou agir, né? A comunicação muitas vezes é a ação. Essa a verdade, né? A comunicação muitas vezes é a própria ação, tá? Então, essa ação diante da comunicação, quando a gente tem inteligência emocional, faz com que a gente seja mais efetivo, comunique de forma mais focada à solução, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem dificuldade, né, com uma emoção, quando a gente tem repressão com uma emoção, medo de sentir uma emoção, a gente não consegue comunicar aquilo. É muito difícil da gente conseguir, porque às vezes nem eu sei direito o que eu tô sentindo, por que eu tô com dor. Eu só sinto uma dor, mas não sei se é tristeza, se é raiva, se é medo, se o que é, né? E aí eu não consigo comunicar. Como é que eu vou resolver? Né? Se isso tá dentro de uma relação, se está numa questão do trabalho. Como que eu vou resolver se eu não consigo comunicar isso? Então, a inteligência emocional, a gente dá uma habilidade fantástica pra gente, que é a comunicação efetiva, saudável, construtiva. Eu consigo ser mais direta e clara. Eu desenvolvo a habilidade da fala. Porque eu não preciso mais ficar ali com medo da pessoa perceber que eu sinto algo. E às vezes com uma fala confusa, porque nem eu sei o que eu tô sentindo, então eu fico confuso, né? Às vezes eu só fico com raiva daquela pessoa tá me fazendo sentir aquilo, mas eu nem sei por que eu tô sentindo aquilo, o que é exatamente o que eu tô sentindo. Então é muito importante, a inteligência emocional ajuda muito, muito, muito na comunicação, muito. A nossa comunicação fica muito mais efetiva, porque eu sei o que eu sinto, eu confio no que eu sinto, então eu também sei o que eu preciso. E se eu sei o que eu preciso, né, gente, que essa emoção vai passar por todo aquele ciclo que eu dei no início da live, né? E aí eu vou falar, então, eu sei sobre a minha necessidade, né? Eu consigo comunicar isso mais claramente. Será que quando eu sinto raiva, o que eu preciso é fazer o outro sentir raiva também? Ou será que quando eu sinto raiva, o que eu preciso é que o outro me respeite? Que o outro não faça mais aquilo? Veja, quando a gente não tem saúde emocional, a inteligência emocional, a gente muitas vezes confunde isso. Aí eu vou lá e agrido o outro. Porque eu tô passando raiva, eu quero que ele passe raiva também. Mas será que isso é uma comunicação efetiva? Será que isso vai resolver o seu problema? Ou será que você vai ter um contra-ataque? E essa pessoa vai te agredir de novo, você vai ficar com mais raiva. Percebe? Então a inteligência emocional faz com que a gente comunique de forma mais efetiva, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe o que vai me gerar alívio, o que vai gerar construção, o que vai gerar solução na minha vida. Então eu comunico de forma mais clara, mais simples, mais direta, né? Então a comunicação melhora muito, tá? Com a inteligência, com o acolhimento das nossas emoções. Então eu expresso de forma mais direta, simples e com zelo, né? Conforme o que eu entendo que eu preciso naquela situação, tá bom? Então a comunicação melhora muito. Eu fiz um vídeo, inclusive ainda não postei, mas vou postar, que eu falo um pouquinho sobre a comunicação agressiva. Que, gente, é assim, zero efetiva. Comunicação agressiva é péssimo. Destrói relações, deixam mágoas, buracos, rachaduras, péssimo. Né? Então eu explico um pouquinho o que é a comunicação agressiva, né? Por que ela é tão destrutiva e dou algumas dicas de como a gente pode então construir uma comunicação mais saudável, que com certeza é a partir da nossa inteligência emocional. Né? Então eu não quero estar ali descontar no outro, né, a minha raiva. Se isso me gera alívio, a gente precisa ressignificar o que está gerando alívio, porque o que tem que gerar alívio para você é você saber que você comunicou isso, que isso você está protegido agora. Na semana que vem vocês estão de novo. É uma coisa que eu sempre falo com os casais, né? Que é muito natural os casais terem dificuldade de comunicação. O problema não é brigar, gente. Brigar é uma coisa natural, todo mundo briga. A questão é como vocês brigam. É uma briga agressiva, violenta, onde tá cada um destruindo o outro? Não, então não tá bom. É uma briga que vocês encontram solução ou daqui uma semana vocês estão brigando de novo pelo mesmo motivo? Porque, veja, desavença, gente, é natural. Como eu falei, nós somos seres individualizados, nós somos seres subjetivos, a gente pensa, sente, deseja de forma diferente.
Então, a comunicação, ela é muito importante para que a gente chegue num lugar saudável para nós dois, né? Para que a gente chegue num lugar saudável dentro de uma relação. E aí é importante com que a gente, a cada briga, cresça com isso. Crie um lugar, né? Um lugar de construção, de desenvolvimento daquilo que é um problema na nossa relação. Agora, muitas vezes não, as pessoas só se ofendem, se agridem e estão lá semana que vem brigando pela mesma coisa. Isso vai gerando mágoa, né? Isso vai gerando destrutividades, enfim. Vai minando a energia da relação e do afeto, né? Então daqui a pouco eu tô lá só querendo me vingar do outro, não tô querendo demonstrar amor. Só vingança, raiva, enfim. Exatamente isso, Beline. Nós somos seres psicossociais, né? E aí a comunicação é uma parte essencial disso. Não dá pra gente querer ter boas relações sem uma boa comunicação, tá? Que bom que você tá gostando da Liana. Que bom que você tá gostando, viu? Vamos lá. O penúltimo, né, que eu vou colocar, mas que eu acho que não vai dar tempo de colocar o último, tá, gente? Então, o último eu só vou falar e depois eu posso fazer uma live mais demorada. O penúltimo é a vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Porque vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com você tá... Olha aí, meu gato. De você tá bem resolvido com as suas emoções. Quando você sabe que você pode resolver o que você sente, que você vai tomar boas decisões, que você sabe lidar, que aquilo não vai te destruir, que ficar frustrado não vai te destruir, que, né, sentir tristeza não é algo que vai te destruir, que sentir raiva não é uma coisa que vai te destruir, ou seja, e sim que você vai inclusive se potencializar com aquilo. Você topa estar mais presente na vida, você topa se expressar mais na vida, ou seja, você topa estar mais vulnerável. Foi aquilo que eu falei naquela hora. Quem é que cresce mais? Uma pessoa que tá sempre se mostrando, tá sempre aprendendo coisas novas, experimentando, criando, né? Que a criatividade é uma inovação, né, gente? A algum nível, a criatividade é inovação. Só vai topar ser criativo quem topar tá vulnerável na vida, porque vai ter opinião, vai ter gente que gosta, gente que não gosta, gente que faz, né? Não tem como eu ter controle sobre isso, né? Pode dar certo, pode dar errado, aquela criação. Então eu tenho que estar aberto, né, a consequência disso. E eu só vou me arriscar se eu tiver ok com aquilo. Quando eu me sinto muito fragilizado com as minhas emoções, quando eu me destruo muito com as minhas emoções, eu fico com medo de sentir. Então eu não vivo. Eu tô ali na vida sobrevivendo, reagindo, me defendendo, né, me escondendo da vida. E não, eu tô na vida, né, lidando com as minhas emoções, acolhendo, me potencializando com elas. Porque no momento que a gente tem inteligência emocional, né, a gente vai topar, né, a vida. A gente vai topar a vida inteira, ou seja, a gente vai ter benefícios e a gente vai ter dores. E essas dores, se a gente sabe usar de forma construtiva, a gente tá topando ficar vulnerável. Então, a vulnerabilidade é uma conquista. Aprender a estar vulnerável, a gente só fica vulnerável, gente, quando a gente tem boa autoestima. Existem pessoas que se relacionam, mas estão ali só na defensiva dentro da relação. Ou estão disputando poder. Isso não é estar vulnerável. É como se eu pensasse assim: eu não posso confiar no outro. Então, ou eu tenho que ser mais poderoso que ele, ter mais poder dentro da relação do que ele, né? Ou eu tenho que estar ali controlando ele, obsessivo, e às vezes eu tô ali como vítima, eu tô obsessivo, tentando controlar e etc. Entenda, gente, isso não é vulnerabilidade, né? Isso, na verdade, é reatividade, é neurose. Então, vulnerabilidade tem a ver com o quê? Com eu querer namorar com uma pessoa, querer estar com uma pessoa, por exemplo, e confiar nessa pessoa. Eu confio nela, ela confia em mim, nós estamos vulneráveis, porque a gente se gosta, o que você fizer vai me impactar e o que eu fizer vai te impactar. Mas se essa pessoa um dia, sei lá, me trair, isso vai me destruir? Isso vai definir a minha vida? Vai definir que eu nunca mais vou ter uma relação, porque eu não posso confiar nas pessoas? Ou eu vou entender que aquilo me gera raiva, tristeza, o que eu vou fazer com isso? Eu quero continuar ou não essa relação? Eu confio ou não nessa pessoa, né? Eu decido como eu quero construir a minha vida, como isso me impacta. Se você tem autonomia emocional, aí vamos voltar lá pra tudo: autonomia emocional, autoestima, né? Confiança no que você sente, no seu valor. Entenda, você vai estar muito mais livre na vida. Você não vai tomar decisões pelo medo neurótico, né? E sim decisões pelas suas necessidades, pelas suas vontades. Você vai ser mais ousado, mais criativo.
Então, a vulnerabilidade é uma conquista da inteligência emocional. A gente aprende que tudo bem a gente se frustrar. Aquilo não vai me destruir, eu posso aprender com aquilo. Eu posso me perdoar, eu posso entender, né? E tudo bem. Eu posso, por exemplo, me relacionar com uma pessoa e aquela pessoa fazer uma coisa que eu não gosto. Ele não tem o poder de me destruir, né? Eu tô aqui e eu tenho o poder de estar na vida. Então, eu não preciso ter medo de me relacionar. Eu não preciso ter medo de me expor. Eu não preciso ter medo de... Porque eu sou a primeira a acolher minha humanidade. Eu não preciso ser perfeita. Eu falo uma coisa assim, né? Que autoestima, gente, não é dar conta de tudo. Autoestima é se sentir no direito de não dar conta de tudo. Que é muito fácil a gente amar alguém quando a pessoa faz tudo de bom. Não é fácil amar alguém. Se essa pessoa é maravilhosa, só faz tudo de bom, é muito fácil amar essa pessoa. Mas se a pessoa, no erro dela, na dificuldade dela, eu não amo, então que amor é esse? E é assim que tem que funcionar o nosso amor por nós. Entenda, você pode admitir um erro, você deve admitir um erro, você deve admitir uma situação destrutiva que você teve. Isso é importantíssimo para o seu crescimento. Mas isso não tem que ser motivo para você ficar o resto da vida se penalizando ou ficar admitindo que o outro fique o tempo todo te destruindo. Então, quando você tem essa relação de amor com você, ou seja, você se incentiva, se acolhe e se parabeniza nos momentos bons, mas você também consegue acolher os seus erros, lidar com eles, crescer e ter atitudes construtivas a partir deles, dos seus erros, seus defeitos, etc., você vai topar estar mais na vida, né? Os impactos daquele erro vai ser um impacto ok, que você dá conta, saudável, e não que acaba com você, tá bom? Dá exemplo de reações positivas em cada tópico na prática, por favor. Posso fazer então isso em outro, tá, Paloma? Combinado. Vou dar mais exemplo então, tá? Depois a gente pode fazer uma live só de exemplos. Eu tenho que anotar tudo isso. Depois eu tenho que assistir essa live e ver todas as promessas que eu fiz pra vocês. Que eu fiz um monte de promessas. A gente vai acabar nosso tempo, viu? Infelizmente. Então, essa é a vulnerabilidade, tá, gente? É uma conquista importantíssima na vida. Ajuda a gente a ter vitalidade, crescer na vida, se construir na vida. Uai, gente, será que a gente tem mais tempo agora? Que o meu Instagram tá deixando? Vocês estão aí ainda? Estão, né? Não sei, porque até agora não apareceu aqui o númerozinho pra mim. Eu tô achando que o Instagram tá me liberando mais tempo. Então vamos, aqui rapidinho pra gente terminar. Então, as coisas que eu coloquei aqui. Vulnerabilidade da persistência. Porque se no primeiro erro eu fico super frustrado, eu uso da minha tristeza, da minha frustração pra me destruir, por que eu vou tentar isso de novo? Não vou, porque é muito difícil. Então, tem uma frase que fala assim, não faça da dor um acampamento, e sim uma pedra do caminho, né? Ou seja, se eu consigo lidar bem com a frustração, eu vou ser mais persistente. E a persistência é base do nosso crescimento, das nossas conquistas na vida, não é mesmo? Então, o acesso à vulnerabilidade, né? Ou seja, estar disposto a viver e sentir as coisas, se sentir seguro com os seus sentimentos e com as consequências da vida, né? Quanto mais exposto a gente tá, mais de tudo a gente vai viver. Mais coisas maravilhosas e também mais coisas desafiadoras. Mas se eu me sinto seguro comigo, com as minhas emoções, eu me sinto seguro de viver aquilo ali e tudo bem. Então eu fico mais criativo, mais ousado, né? Eu fico mais poderoso na minha vida, mais expositivo, né? E isso ajuda muito. É verdade, o luto também, né? O luto também ajuda a gente muito a crescer, porque o luto faz a gente entrar em contato, né, com muita coisa que às vezes no dia a dia, na nossa zona de conforto, a gente não entra. Então a gente também pode usar da tristeza do luto, que é uma dor, sem se destruir, para desenvolver muitas percepções, sensibilidades, né, e novos propósitos até na nossa vida, tá? Ai, gente, que bom que vocês estão gostando da gente voltar. Tô muito feliz também de estar de volta. E aí, então, a vulnerabilidade. Vou ler aqui rapidinho o que eu escrevi, né? Então, aumenta o nosso nível de exposição, a nossa presença na vida. A gente tem mais disponibilidade para o risco, né? E isso nos dá muito mais possibilidade de sucesso. Então, eu posso lidar com as minhas frustrações e emoções sem me destruir. Então, eu fico mais seguro na vida e mais disposto a estar vulnerável na vida. Não preciso sentir medo de, ou seja, eu tô vivendo a vida pelo que eu desejo e pelo que eu quero, pelo meu crescimento ou pelo medo. E aí, pelo medo é pela sobrevivência. Eu tô ali só pra sobreviver na vida ou eu tô na vida pra vicejar, né? Pra crescer, pra desenvolver. Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente topa a nossa vulnerabilidade e a gente, então, fica na vida muito mais pelos nossos desejos, crescimentos e ousadia e vitalidade do que só reativo e se escondendo na vida, né? Sobrevivendo na vida.
diminuir o tempo da dor e foca na solução ou na expressão, ou seja, na digestão daquela dor, né? As coisas têm um peso menor. Ou seja, quando a gente tem inteligência emocional, gente, tá tudo bem, por exemplo, a gente é mais tranquilo pra gente errar em alguma coisa. A gente vai pesar menos a mão. Porque a gente entende que, por exemplo, o erro, né, é uma coisa natural da vida. Então a gente pesa menos na nossa mão. E aí a gente fica muito menos focado na dor daquilo, né, do que na solução daquilo. Tá bom, errou. O que eu aprendi com isso? O que eu preciso fazer a partir disso? O que eu posso construir para não errar de novo? Como eu posso consertar isso? Então, quando a gente tem a inteligência emocional, a gente fica muito mais focado, né, nas soluções, nas construções. A gente não acampa na dor, né? A gente não usa dor pra ficar lá acampado e se martirizando e se destruindo e ameaçado. Pronto, agora ninguém nunca mais vai gostar de mim, as pessoas vão me abandonar, me rejeitar. Por isso que, inclusive, eu fiz aquele vídeo, né, falando sobre a cultura do cancelamento, que é uma coisa muito destrutiva, né? Porque se a gente vive numa cultura de cancelamento, gente, a gente tá reprimindo, né, parte da nossa humanidade, que são as falhas, né? E, então, muita gente fala que exige do outro, né, uma sabedoria que às vezes nem ele mesmo tem. E aí é muito fácil, né? Uma pessoa que tá ali, que não tá ali na internet, tá exigindo do outro uma sabedoria se ele mesmo não tá se expondo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura do cancelamento, porque isso mina muito as nossas energias. Eu amo, por exemplo, aqui o Instagram, porque às vezes eu fico vendo live lá de um monte de gente super inteligente que sabe de um monte de coisa que eu tô ali recebendo, né? E imagina, se aquela pessoa tem uma falha e eu julgo ela, eu vou deixar de ter aquilo ali, né? Como se eu fosse perfeito, maravilhoso. Não sou, né? No caso, não sou. Eu não tô falando que a gente tem que aceitar coisas destrutivas, né, gente? Mas muitas vezes é apenas uma falha e um erro da pessoa. E as pessoas, né, vai lá, hater, que é a mesma coisa do bullying, né? Que só. Então, quando a gente topa a vulnerabilidade, a gente fica mais persistente, como eu falei, e mais criativo, tá? E o quinto e último, gente, benefício que eu trouxe, tá, da inteligência emocional é a empatia saudável. O que é empatia saudável? Empatia saudável é eu conseguir dar sem abandonar. Porque pode acontecer duas coisas. Pode acontecer de eu ficar dentro da sobrevivência, eu posso me tornar uma pessoa extremamente egoísta. E aí eu fico muito autocentrado, não quero dar pra ninguém, não quero fazer nada por ninguém, porque eu tenho medo de acabar pra mim. Então, assim, minha energia é minha, né? Ou eu não tenho responsabilidade afetiva nenhuma, né? Eu simplesmente faço o que eu quero, o que eu desejo. O que eu desejo é ter isso dessa pessoa, então eu vou falar o que eu quiser pra essa pessoa pra conquistar isso que eu quero e dane-se ela. Então, isso é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa sem responsabilidade afetiva, é uma pessoa sem empatia. Então, dentro da sobrevivência pode ter essa pessoa, como pode ter o oposto, o outro lado lá, sabe? O outro extremo, que é qual? É aquela pessoa que faz tudo pelo outro, sempre diz sim, tá sempre disponível, tá sempre... E assim, tá querendo resolver a vida do outro. A preço de quê? A preço de se abandonar. Então, eu tô querendo resolver a vida do outro me abandonando. Isso é saudável também, não é? Então, o que é uma empatia saudável, gente? Uma empatia saudável tem a ver com a gente conseguir ter o contato com o outro numa medida saudável para nós dois, né? Ou seja, eu nem vou me anular pra estar com o outro, pra viver a vida do outro e pra fazer daquela pessoa uma pessoa feliz, e nem vou ser indiferente à existência dela. Eu preciso encontrar um lugar, né, de equilíbrio aonde eu possa dar o que é possível pra mim sem me abandonar, que eu possa dar e que eu possa receber, que eu possa dizer sim, que eu possa dizer não, dentro do que é possível, né? Ou seja, ter ali uma relação saudável. Então, a empatia saudável é exatamente isso. A empatia saudável traz também o quê? O respeito. Quando você tá acolhendo as suas emoções e sua individualidade, quando você tem inteligência emocional, que é você entende que você é um ser individual, você também entende que o outro também é um ser individual. Então você para de querer ficar controlando o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro... Porque tudo bem, o outro é o outro, né? A gente só precisa encontrar um lugar saudável de convivência e de relacionamento para nós dois. Mas aí eu paro de querer ficar impondo aquilo que eu sinto, que eu penso. Tá? Então, a empatia saudável é um aspecto, assim, valiosíssimo que a inteligência emocional gera na nossa vida, tá bom? Gente, acabou, deu tempo de tudo. O Instagram tá me liberando mais tempo. Isso é perigoso, porque eu falo muito. E aí, se tá liberando mais tempo aí, é importante vocês estarem comigo. Se vocês estiverem comigo, eu continuo. Hoje acabou, né? Nas próximas lives. E como eu sempre gosto, né, gente, de terminar com uma frase, eu vou terminar com uma frase.
ler um pouquinho. Antes eu só queria ler um pouquinho, tá? Dos comentários, ver se tem alguma pergunta. Bem-vindo, Rodrigo. Que bom que eu tô te ajudando. Fico muito feliz. Obrigada, Beline. São energias muito importantes. Prazer em te rever também, Rosimar. Que bom que você tá aqui participando. Inteligência emocional e ansiedade são antônimos. Olha, inteligência emocional tem a ver com a gente construir. Então, assim, não é que eles são os opostos, né? Mas quando a gente tá ansioso, provavelmente é porque tem alguma emoção ali que a gente não tá conseguindo canalizar de uma forma construtiva, né? Isso porque tem a ver com a minha autoimagem, que tá distorcida, eu tenho uma baixa autoestima, ou tem a ver com uma repressão, né? Então, aí essa ansiedade começa, essa emoção começa a ficar ali intoxicada, né? E aí a gente acaba gerando aí uma ansiedade. Então, assim, não sei se essa é bem a palavra, assim, de ser opostos. Não sei se são bem opostos, né? Mas são, vamos dizer assim, são... Talvez... talvez seja oposto. É porque eu não sei, essa palavra, assim, não ficou muito clara pra mim. Mas talvez sim, né? O nosso adoecimento emocional, né? Talvez seja uma falta de inteligência emocional. Uma falta de acolhimento e de inteligência emocional. Seja repressão, né? O exagero, o desajuste, né? Da inteligência emocional. Mas é porque eu acho que o adoecimento... Ele não vem apenas da falta de inteligência emocional. Ele vem de várias outras coisas. De trauma. Por isso que eu senti meio... dificuldade de falar se é o oposto, porque o oposto seria uma equivalência, mas assim, existem muitas outras coisas que acontecem para acontecer um adoecimento emocional. Uma delas é o não ter inteligência emocional, tá? Mas traumas e muitas outras coisas acontecem na nossa vida, a própria distorção da nossa autoimagem, que pode gerar esse adoecimento, tá? Acho que ficou claro. Então tá, Olivia, combinado, depois eu vou fazer uma live com mais exemplos, tá? Sobre inteligência emocional, assim, só tipo, isso aqui é inteligência emocional, isso aqui não é inteligência emocional, acho que pode ficar legal. Da gente pode ficar mais claro. Que bom, viu, que você faz terapia, Beline, isso é muito, nossa, é um presente pra nossa vida. Minha mãe falou, estou na construção da comunicação saudável. Maravilhosa, ela tá sempre construindo. É muito bacana a live, adorei a abordagem, que bom que você gostou, que vocês estão aqui. Bom, gente, é isso. As outras aqui em cima eu acho que eu li, só pra gente também não se estender muito. Eu vou salvar essa live lá no YouTube, como eu sempre salvo, tá, gente? Eu quero muito contar com a ajuda de vocês. Esse tempo que eu fiquei fora do Instagram, as redes sociais, é igual exercício físico. Se você fica uma semana, filho, treinar, baixa tudo. Igual exercício físico. Fica uma semana sem exercitar algum exercício, você vai voltar morrendo, né? É a mesma coisa as redes sociais. Então, assim, vou precisar do apoio, da ajuda de vocês, porque eu fiquei quase um mês, né, sem postar ou quase sem nenhuma postagem, né, e isso baixou muito os meus números, então assim, pra eu conseguir melhorar, construir aqui dentro, eu vou pedir ajuda de vocês que gostam do meu trabalho, é uma forma de vocês retribuírem, né, que é convidar alguém pra assistir a live. Amanhã vai ter live de novo, geralmente é terça e quinta, mas essa semana eu tive que fazer na quarta, né, mas amanhã tem live de novo, vai ser um tema super interessante, que é relações simbióticas. Eu vou explicar de uma forma bem didática o que é a simbiose. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então, convida alguém pra assistir amanhã às 7h30, né? Eu vou estar sempre subindo as lives lá pro YouTube. Vai lá se inscrever no meu canal, né? Convida alguém que você gosta, que você ama, que você quer ver bem, pra também me seguir lá, que isso tudo já me ajuda muito, tá bom? E aí, vou pra última frase, antes da gente fechar. Essa frase eu gostei também bastante. É importante compreender que inteligência emocional não é o oposto de inteligência. Não é o triunfo do coração sobre a cabeça. É a interseção de ambas. É exatamente isso. Então, uma pessoa que é só emocional, ela provavelmente vai tomar decisões destrutivas. E uma pessoa que é só racional, também provavelmente vai tomar decisões destrutivas. É exatamente o contato das nossas emoções e das nossas razões que vai fazer com que a gente tome uma melhor decisão na vida, tá? Então, isso é um ponto muito importante, que às vezes a gente fica, então, pensar é ruim, racional é ruim. Não, gente, a gente sabe, o nosso racional ajuda muito a gente a medir os espaços e ter, então, uma solução, uma ação mais construtiva, positiva, né, na nossa vida, tá bom? Então, inteligência emocional é a união, a interseção dessas duas, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. E a gente se vê amanhã, 19h30,
tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada por estar aqui até agora. Eu moro em Brasília. Amanhã, 19h30, tá? Mesmo horário, mesmo horário. Só mudou o dia porque ontem foi aniversário do meu fofinho, do meu sobrinho. Mas amanhã já vamos... Semana que vem já vou voltar a terça e quinta normal, tá bom? Eu moro em Brasília, tá? Um beijo, queridos. Até amanhã.